Vamos lá, pessoal, vamos tentar começar aqui. Nosso exercício, temos aqui duas questõezinhas para serem analisadas com base no nosso último conteúdo. A primeira questão é uma questão que a gente já vem trabalhando ela já há algumas semanas com outras substâncias e eu trouxe ela aqui de novo porque ela faz parte aqui do tema curvas de aquecimento e resfriamento e é uma questão que é batata em vestibular, pessoal. O vestibular do IFES mesmo, todo ano cai uma questão desse tipo, então por isso que é um tema que eu preciso que vocês realmente compreendam, entendam para que tenham sucesso aí nos vestibulares. Galera, a questão fala o seguinte: o ouro se funde a 1066 graus Celsius. Para fazer certa joia, um ourives precisa derreter 10 gramas de ouro. Supondo que o metal esteja a temperatura inicial de 27 graus Celsius, calcule a quantidade de energia em caloria que o ourives precisa fornecer ao ouro para fundi-lo. Dados calor latente do ouro de 15,7 calorias por grama e o calor específico do ouro é de 0,032 calorias por grama vezes graus Celsius. Antes da gente resolver a questão, algumas explicações básicas aqui. Primeiro que o ouro ele é um metal encontrado na natureza no estado sólido e para que a gente possa construir as joias, né, o ourives, que é o profissional que fabrica joias, né, ele consiga fabricar essas joias, ele precisa derreter esse metal para colocar em moldes, para que a partir desse molde, quando ele voltar para o estado sólido, ele formar aí a joiazinha, o formato dela, que depois vai ser polida para ser posta à venda. Então, quais os procedimentos físicos que são necessários aqui? É tudo física, pessoal. Eu preciso aquecer o metal, que vai atingir uma determinada temperatura. Nessa temperatura chamada de temperatura de fusão, o material vai derreter, o metal derrete. E quando ele derrete, ou seja, passa do estado sólido para o estado líquido durante a fusão, nós podemos colocá-lo em moldes para formar aí, então, as joias, beleza? Então, que temperatura é essa, né? Que ele vai começar a derreter? Ele diz aqui, ó, é de 1066 graus Celsius, é até um indicativo aqui se o material é mesmo ouro ou não, né? Se ele variar muito dessa temperatura aqui para começar a derreter, então esse ouro ele está meio falsificado, meio adulterado aí, né? Então o ouro começa a derreter a condições normais a 1066 e 1063 graus Celsius. Para que ele consiga atingir essa temperatura, ele precisa receber calor. E ao receber calor, ele vai aumentar a sua temperatura de 27 graus Celsius até essa temperatura de 1063. E ao atingir essa temperatura, ele continua recebendo calor, só que esse calor agora é usado para derreter esse material, né? Então, no primeiro caso, né, onde nós temos alteração de temperatura, o calor recebido é chamado de calor sensível. E no segundo caso, quando ele está derretendo, o calor recebido é chamado de calor latente. E o que é que diz o calor sensível desse ouro, né? Ele diz que para variar em 1 grau Celsius a temperatura de cada grama de ouro, ele precisa receber em cada grama 0,032 calorias. Então, para cada grama variar sua temperatura em 1 grau Celsius, ela precisa receber 0,32 calorias. Já quando ele começa a derreter, né, atingiu aqui o ponto de fusão, vai começar a derreter. Para cada grama que estava no estado sólido virar líquido, ela precisa receber 15,7 calorias. É isso que significa calor latente de fusão. E no caso anterior é isso que significa calor específico do material. Então a explicaçãozinha inicial, eu volto já com a resolução da questão em si.